O livre-arbítrio, Tomás de Aquino. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu separei um tempo para a gente conversar sobre esse livro aqui, O Livre-Arbítrio, escrito por ninguém menos do que Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele dispensa apresentações, provavelmente o maior teólogo da história da humanidade. Isso não quer dizer, obviamente, que tudo que ele pensou, escreveu, falou e fez foi absolutamente correto, inquestionável, nada disso. Mas ele, de fato, sintetizou em grande medida esse projeto da teologia, esse projeto realmente de alguém que conhece a Bíblia, que conhece as discussões filosóficas do tempo em que vive, conhece a ampla tradição e história cristã e trabalha com maestria diante de tudo isso, de maneira que eu recomendo fortemente que vocês conheçam o trabalho de Tomás de Aquino. Esse livro foi um livro que me fez muito bem. Eu li esse livro assim pouquinho tempo depois que eu saí do ministério. Esse livro ele consiste de uma forma muito interessante assim. Seriam assim 15 artigos a respeito do livre-arbítrio. E a forma como ele coloca é aquilo que a gente chama assim de escolástica, né? A filosofia escolástica. Então é muito interessante. Existe uma proposta, uma tese, existe uma antítese, né? E aí depois existe uma síntese. Então ele vai trabalhando as questões assim, olha, por um lado se diz isso, mas por um lado tem aquilo. E então tem objeções nessa direção. E aí tem conclusões naquela direção. Muito interessante, vou ler para vocês aqui somente o título dos artigos para aguçar a curiosidade de vocês. Então, artigo número 1. E primeiro, pergunta-se se há livre-arbítrio no homem. Então ele vai gastar um tempinho discutindo se o ser humano tem livre-arbítrio. Segundo, pergunta-se se o livre-arbítrio está nos animais irracionais. Pergunta aí, ele vai fazer toda uma tese em cima disso. Terceiro, pergunta-se se há livre-arbítrio em Deus. Muito interessante também. Artigo 4. Quarto, pergunta-se se o livre-arbítrio é uma potência ou não. Artigo 5. Quinto, pergunta-se se o livre-arbítrio é uma potência ou muitas potências. Artigo 6. Sexto, pergunta-se se o livre-arbítrio é a vontade ou outra potência distinta da vontade. Artigo 7. Pergunta-se se pode existir alguma criatura que tenha o livre-arbítrio naturalmente confirmado no bem. Artigo 8. Pergunta-se se o livre-arbítrio da criatura pode ser confirmado no bem por algum dom da graça. Artigo 9. Pergunta-se se o livre-arbítrio do homem no estado da vida presente pode ser confirmado no bem. Artigo 10. Pergunta-se se o livre-arbítrio de alguma criatura pode estar obstinado no mal ou firmado imutavelmente. Artigo 11. Pergunta-se se o livre-arbítrio do homem, no estado da vida presente, pode estar obstinado no mal. Artigo 12. Pergunta-se se o livre-arbítrio sem a graça, no estado de pecado mortal, pode evitar o pecado mortal. Artigo 13. Pergunta-se se alguém, estando na graça, pode evitar o pecado mortal. Artigo 14. Pergunta-se se o livre-arbítrio pode se dirigir ao bem sem a graça. Artigo 15. Pergunta-se se o homem, sem a graça, pode se preparar para ter a graça. Tomás de Aquino trabalha essas questões de maneira a responder muitas dúvidas que permanecem na vida de cristãos e na mente de cristãos até hoje, sobre a natureza do pecado, a natureza da perfeição, a natureza da liberdade humana, se a gente pode viver sem pecado ou não, se a gente pode ser perfeito ou não, inúmeras questões que vão ter implicações também para monergismo, sinergismo. Ele vai falar de Agostinho, ele vai falar de outros pais da igreja, ele vai falar de teologia bíblica, e ele vai colocar tudo dentro desta forma de pensamento escolástico, filosófico e etc., mas com respostas incrivelmente simples por um lado, complexas por outro, profundas por um lado, compreensíveis por outro, de maneira que eu acredito
Obviamente não sou um expert nessa área, mas eu acredito que esse material é um dos materiais mais importantes sobre a questão do livre-arbítrio traduzidos para o português. Existem outros bons materiais sobre esse tema. Gostaria, por exemplo, de citar a obra do Ivan de Oliveira, Dr. Ivan de Oliveira, editora Reflexão. Ele tem vários livros aí sobre a temática do livre-arbítrio, inclusive o último deles, o Livre-Arbítrio Libertário. Fantástico, tal, né? Discussão do livre-arbítrio. Mas esse livrinho aqui, eu acho que é o melhor, se não um dos melhores a respeito desse tema, publicados em língua portuguesa. É de uma editora chamada Edipro, então você vai colocar por aí, quiser procurar. Inclusive vou fazer melhor. Vou procurar aqui, vou colocar um link para você adquirir esse livro na descrição desse vídeo, caso você realmente tenha se interessado por ele. Eu já li inteiro. Meu plano, inclusive, é reler esse livro e, inclusive, talvez até escrever algo em cima desse material, que de fato é fantástico.